Vamos seguindo agora. お前がよくわからなくなってきた。家の手伝いもせずに部屋にこもって奇妙な実験ばかりしてるし、学校で喧嘩をしたというし。あれは僕が始めた喧嘩じゃない。相手を殴り倒したんだろう。じゃあ逃げればよかったの？いや、逃げろとは言ってないが。ピーター、俺もお前ぐらいの年には同じような経験をしたからよくいや、同じじゃない。Parando por aqui. Ok. Prosseguindo, vimos o Nakanattekita. E aqui o tio Ben continua a reclamação dele, né? Ie no tetsudai mo sezu ni heya ni komotte kimyou na jikken bakkari shiteru shi, gakkou de kenka o shita toiu shi. Longa essa. Vamos por partes. Ie no tetsudai. Tetsudai, ajuda. Partícula no, tá ligando as duas partes. Eu tô ligando casa com ajuda. Ajuda da casa. Ajuda com coisas da casa. Ele quis dizer, né? Mo, então isso também, até mesmo isso, sezu ni. Quem já viu essa estrutura aqui, ó? Verbo zu ni. Significa sem fazer alguma coisa, né? Você faz uma ação, só que deixando de fazer outra. Né? Ou no lugar de uma ação, você faz outra. Você deixa de fazer alguma coisa. Por exemplo, kaku, escrever, certo? Kakanai, não escrever. Kakazani seria um sem escrever. Iku, ir. Ikanai, não ir. Então, ikazani, sem ir ou deixando de ir, vocês já vão entender melhor com os exemplos. Taberu, comer. Tabenai, não comer. Tabezuni, sem comer. E aqui nós temos uma exceção que é o suru, e vira sezuni. Sezuni. Dá uma olhada na frase que vai ficar um pouco mais claro. Asagohan o tabezu ni gakkou ni ita. Asagohan o taberu, comer, café da manhã, né? Taberu, comer. Daí estou indicando com a partícula o que eu como. Asagohan, café da manhã. Mas se eu passo o taberu para negativa, tabenai, e mudo o nai para esse zuni, eu estou deixando de fazer essa ação. Então, sem fazer a ação de comer, sem comer o café da manhã, asagohan o tabezu ni gakkou ni ita. Eu fui para a escola. Por isso que eu coloquei aqui, ó, que você faz uma ação, então ele fez a ação ir à escola, foi à escola, só que sem fazer alguma outra coisa. É esse o sentido. Qual que foi a coisa que deixou de fazer? Comer o café da manhã. Asagohan o tabezu ni gakkou ni ita. Ita, passado de iku, e indica com ni para onde que foi. Gakkou, escola. Então, fui para a escola, deixando de tomar o café da manhã, sem tomar café da manhã, sem comer o café da manhã. Kare wa nani mo iwazu ni kaete shimatta. Kare wa, falando sobre ele, nani mo, se eu falo nani mo iwanai, significa não falar nada. Ir, falar, iwanai, não falar. Então, nani mo iwanai, não falar nada. Agora, nani mo iwazu ni, sem falar nada, o que ele fez? Qual que foi a outra ação que ele fez? Kaete shimatta, acabou indo embora. Teshimatta, uma coisa que acabou acontecendo. Kaeru, voltar para casa. Kaete shimatta. Ele acabou voltando para casa sem falar nada. E aqui, o que apareceu? Ie no tetsudai mo sezu ni, o tio Ben quis dizer que sem nem mesmo você ajudar com coisas da casa, você deixa de ajudar até com essas coisas da casa, e daí o que acontece? Heya ni komotte, esse komotte, komoru, é de ficar trancado. Talvez você já tenha escutado sobre hikikomori, que são aqueles japoneses que ficam trancados no quarto, que só ficam jogando, não trabalha. Às vezes aparece em anime, às vezes aparece em dorama também, que os pais vão e deixam a comida na porta, assim, né? Em japonês se chama hikikomori.
e vem desse verbo aqui, de komoru, komotte, que é de se trancar, dá para você pensar assim. Heia ni komotte, você se tranca no quarto, você fica lá no quarto, mas não é nem nessa vibe de luxo, sabe? Porque é meio tenso, geralmente eles vivem no lixo, assim. São casos de pessoas que não saem do quarto nem para tomar banho. Então eles comem no quarto porque senão eles deixam até de comer, sabe? Não é isso, não quer sair, né? Não quer sair do quarto, não quer fazer nada. É um problema na sociedade japonesa. Comentam muito sobre isso em noticiário. Hikikomori, o nome. Então, heia ni komotte, você se tranca no quarto, foi colocado o verbo na forma T, porque ainda não acabou. E o que acontece? O que mais? Kimyo na jiken. Jiken é um experimento, né? Experiência. E kimyo pode ser algo bizarro, algo estranho. Então, é um adjetivo do tipo na, portanto, kimyo na jiken, experimentos estranhos, bakari, bakari apenas. Só que shiteru, como é um estar fazendo, aqui expressa que só fica trancada no quarto fazendo esses experimentos estranhos. E depois do verbo, a gente tem esse shi, que daí sim gramática de N4, se eu não me engano. Quando você vai falando aqui, e além disso, e além daquilo, quando você vai dando exemplos de coisas, né? Tem isso, tem aquilo. Então, além de ficar fazendo, além de não ajudar na casa, ficar só trancado no quarto, fazendo experimentos estranhos, depois ele fala outra coisa aqui e coloca o shi no final também, porque ele está citando exemplos. Gakko de, na escola, ó, partícula de, indicando o local que acontece a ação, que é gakko, escola, kenka o shita. Kenka o suru é brigar, kenka, briga, então kenka o suru, brigar. Kenka o shita toiu. Aqui dá para você pensar que dizem que, falam que, né? Então, e ainda dizem que você está brigando na escola. Para quem assistiu o filme, antes disso, aqui o Peter ele está começando a descobrir os poderes dele, né? Então ele tinha brigado na escola com o Flash, o namorado da Mary Jane. Isso. E daí ele começa a desviar, né? Sem ele nem perceber, ele desvia por instinto. E ele dá um soco só no Flash e voa longe. Por isso que o tio Ben estava falando disso daí. 家の手伝いもせずに部屋にこもって奇妙な実験ばっかりしてるし、学校で喧嘩をしたというし。Então, você não ajuda em casa, você sem nem ajudar em casa, fica só trancado no quarto, fica fazendo essas experiências estranhas, falaram ainda que você brigou. E daí o Peter já responde, あれは僕が始めた喧嘩じゃない。 Arewa, falando sobre aquilo, então aquela coisa, a briga aqui no caso, né? Arewa, aquilo, boku ga hajimeta. Se eu pegar só esse pedaço aqui que está grifado, boku ga hajimeta. Hajimeru, começar. Então, boku ga hajimeta, eu comecei. Mas, tem até o complemento aqui, né? Kenka, briga. Se fosse pegar só esse pedaço, boku ga hajimeta kenka. Uma briga que eu comecei. Só que ele colocou um janai depois. Então não é. Aquilo lá, aquela briga, não fui eu que comecei. Are wa boku ga hajimeta kenka janai. E o tio Ben responde que aite o naguri taoshita daro. Aite pode ser o adversário, a outra pessoa, ou naguri taoshita. Vocês já viram naguru, nagurimasu? É socar. E tem o taosu, que pode ser derrubar, né? Derrotar. E aqui juntou os dois verbos, socar com derrubar. Naguri taoshita. Então você socou e derrubou. Derrubou na porrada, derrubou no soco. Tem um aqui depois do verbo. Lembram? Aparece bastante na linguagem falada. Quando está perguntando, quando está explicando algo.
Darou? Não foi? Você derrubou ele no soco, não derrubou? Seu danado. Então, vamos ouvir esse pedaço de novo? Que aqui tem outro ponto de gramática pra gente explorar um pouco mais. Acho melhor ouvir essa cena mais uma vez. 話をしてないからおばさんも俺もお前がよくわからなくなってきた。家の手伝いもせずに部屋にこもって奇妙な実験ばかりしてるし、学校で喧嘩をしたというし、あれは僕が始めた喧嘩じゃない。相手を殴り倒したんだろう。 Até aqui, né? Gostou desse corte? Não esquece de acessar o nosso canal aqui na aba ao vivo para você ver essa aula completa e não esquece também de se inscrever para receber aí todas as novidades.